vou conversar com o professor Alberto Claro. Vamos trocar experiências de viagem. Exatamente. Vamos trocar ideias sobre as tendências do turismo e também falar dessa habilidade que o professor Alberto Claro tem. O pessoal te chama como? Beto? É o Beto. Pode chamar de Beto, Beto Claro, Alberto Claro, professor. Não tem problema. Prof. É o prof. Bom, Adri, a nossa conversa aqui era para contar um pouco das minhas experiências, né, como viajante profissional, praticamente, e as suas também, para a gente entender um pouquinho como é que vai ser o cenário de viagens aí para quem curte viajar pelo mundo. Tem muitos amigos que adoram viajar, curtem viagens, e a tua experiência também vai ser fundamental nessa live aqui. Legal, vamos falar assim, vamos falar das tendências e responder as perguntas das pessoas que estiverem aí online. É impressão minha ou que no Insta eu sou cor-de-rosa? Você está cor-de-rosa, como o mundo. Ai, meu Deus, eu sou cor-de-rosa. Deixa eu ver o que essa luz aqui tá fazendo. Para quem não sabe, a Adriana está em Lisboa. Ela é brasileira, mas mora em Lisboa. E eu sou português e moro no Brasil. Moro em Santos, né? Então a gente meio que trocou de casas, né? Uma troca de casas aí. E a Adriana é uma jornalista de viagens aí, de experiência muito aplicada. É uma viajante inveterada, já conheceu metade do planeta. Ela já tem alguns recordes aí, como uma primeira mulher a viajar no Expresso. Qual é o nome do Expresso lá, Adriana? Eu não sou a primeira a fazer a A primeira Transiberiana. brasileira. Então, mas eu não sou a primeira a explorar a Transiberiana, mas a primeira a percorrer todo esse caminho por 50 dias sozinha. Exatamente, isso aí. Eu acompanhei foto por foto, vídeo por vídeo. Vamos lá. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Poderoso! E, bom, eu vou ficar cor-de-rosa mesmo, também. Não tem problema. Tá bonita igual. Deve ser algum filtro aí. Pode ser. Ah, já sei. É por causa do... Acho que é do filtro aqui do meu celular que me deixa... Que tira até aquela tela azul na noite para descanso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, Alberto, nossa, um prazerzão estar aqui falando com você. E eu falei para os meus seguidores, falei, olha, o Alberto vai contar o segredo dele de como ele consegue viajar a trabalho e a lazer junto. E eu queria saber se você viaja a trabalho e por acaso põe o lazer, ou se você viaja a lazer e encontra uma desculpa para arrumar alguma coisa de trabalho para viajar. É um pouco de tudo, né? Primeiro, eu tenho que separar as minhas viagens no Brasil e minhas viagens fora do Brasil. As viagens no Brasil normalmente é para participar de alguma banca, como eu sou professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, algum congresso para fazer alguma palestra, ou para viajar pelo Ministério da Educação para avaliar alguma instituição de ensino. E aí, normalmente, as viagens são a trabalho, demoram de 2 a 3 dias, e sempre sobra um tempinho para a gente conhecer as cidades, as regiões onde eu vou, até para rever amigos que moram nessas cidades, né? E as viagens internacionais, normalmente eu faço quando eu vou realizar alguma pesquisa. Eu pesquiso o comportamento de cidades em termos de hospitalidade, de mobilidade urbana, mas não no sentido transporte e logística, né? E no sentido mais de enquanto o cidadão usa aquilo ali, como é que ele se satisfaz, como ele se relaciona com a cidade que ele vive. E justamente está dentro de um projeto meu de pesquisa da Unifesp, lá no Instituto do Mar. Principalmente cidades ligadas à costa, que envolvem questão ambiental, costeira, portuária, que é algo parecido com Santos, que é a cidade onde eu vivo e onde fica o meu campus da Unifesp, onde a gente realiza essas pesquisas. Então, assim, normalmente eu tento aplicar as minhas viagens profissionais e ao mesmo tempo lazer, porque você tem tempo livre. E outra coisa, eu viajo, excetuando as viagens do Ministério da Educação, que aí no caso eu sou designado, as viagens de pesquisa são minhas, com a minha verba, então com o meu dinheiro. Então eu tenho toda essa flexibilidade de poder sair à noite, conhecer os lugares que eu também quero conhecer como pessoa. Mas é muito interessante essa experiência aí. Bacana. O pessoal está entrando aí. Boa tarde, pessoal. Vão deixando as perguntas que vocês quiserem para o Alberto. Ele vai respondendo. E para mim também.
eu vou respondendo. E o Alberto, eu conheci, aliás, começamos a nos falar, né, Alberto? Sim. Quando eu estava lá em Bali, eu estava contando isso hoje de manhã para o pessoal, que eu falei que eu ficava mareada e por isso, ou acho que foi em Bali, não foi? Foi em Bali. Bali. E aí o Alberto falou assim, eu tomo uma fórmula e vou. Eu falei, me conta qual que é esse segredo. Aí ele me passou a fórmula e a partir de então a gente começou a se falar, porque o Alberto mergulha, ele também é mergulhador. Isso. Olha que coisa legal. Por acaso eu tenho uma pessoa que está assistindo a gente, que é o Gugu, um grande amigo meu, e ele adora Bali, a filha dele morava em Bali, morou muitos anos em Bali. Então, experiências de Bali, o Gugu também manja muito, ele vai muito para lá. Mas realmente o mergulho é uma outra atividade que eu gosto, mergulho principalmente com tubarões. Então eu vou, não é caçar no sentido de matar, pelo contrário, no sentido de preservar. Eu vou onde tem focos de tubarões, os mais violentos, por exemplo, África do Sul, Austrália, Oceano Pacífico, Índico, em outros países onde existem focos de tubarões, e eu gosto de mergulhar com eles. Então eu aprendi com outro mergulhador amigo meu, Paulo Alberto, uma formulazinha de manipulação que a gente usa e consegue ficar dias no mar sem problema algum. Esse é um segredo viajante também. Verificar que tipo de medicação que é necessária para um destino que ele vai. E de acordo com a atividade que ele vai fazer. Né? Isso é legal. Alberto, vou pedir para você, eu coloquei uma mensagem aí, bate-papo com Alberto Claro, devia ter colocado meu nome também, mas tudo bem. Pina, você sabe pinar essa mensagem aí embaixo? Vou tentar aqui pinar, vou fixar o comentário. Fixei, pronto. Pronto? Aí, tá craque. Isso aqui é nosso mundo, né? Professor vive disso. Mas é interessante a gente até entender como é que vão ficar as viagens a partir de agora, né? A gente percebe hotéis fechados, a gente percebe as companhias aéreas reduzindo o número de voos e também limitando o número de pessoas por voo. Há um estudo para redimensionar as cabines, principalmente econômicas, com o novo formato de fileira, né? A gente está acostumado com aquelas 3 fileiras em linha, possivelmente vai ser uma fileira invertida, 2 em linha e uma invertida do meio, possivelmente menos gente, menos possibilidade de você viajar, menos vagas para quem viaja por milhagem, como é o meu caso, eu viajo muito por milhagem, e o aumento das passagens aéreas, com certeza. Por outro lado, a gente vai percebendo que os governos estão tentando apoiar as companhias aéreas. O governo brasileiro, inclusive, está antecipando a compra de passagens que ele vai usar, vai transformar em créditos para uso futuro, para poder ajudar as companhias aí que estão passando uma dificuldade. Né? Tem várias coisas, eu vejo várias movimentações diferentes das empresas aéreas, por exemplo. Emirates saindo na frente, como sempre. Sim, Emirates é uma referência. Vai realizar testes de Covid no embarque e todo mundo entregando o kit de viagem agora das companhias aéreas vai incluir a máscara e o álcool gel. Exato. Algo que os hotéis devem fazer também. Os hotéis também, os hotéis com certeza. O que eu vejo, eu não sei se as empresas aéreas elas vão chegar a mudar a configuração da aeronave. Algumas estão estudando, mas é um investimento alto, né, Adri? É um investimento alto, é de longo prazo, e até lá já vai ter vacina. Pode ser que as novas aeronaves já saiam desse jeito. Até porque uma nova pandemia é uma questão. Pandemia, vocês entenderam, é uma questão de tempo. Vamos ver como que a gente vai se comportar, não é? A humanidade vai se comportar. Eu vejo muito no começo uma redução de preços para as empresas poderem fazer algum caixa, mas depois, com certeza, um aumento de preços. Exato. Das passagens, porque alguém vai pagar essa conta, vai acabar sobrando para a gente, não tem jeito. Outra coisa, Alberto, que eu vejo, algumas ideias malucas, como colocarem também uma proteção de acrílico em cada assento, já saiu essa ideia também, virar o assento para frente ou para trás. A gente está vendo várias coisas, né? Enquanto isso, a gente vê o aumento da venda de livros sobre viagens. E engraçado isso, né?
as pessoas estão estudando mais sobre destinos. Isso é até uma dica para quem trabalha com isso, né? Agências, agentes, guias que agora estão parados, e isso também para eventos, que é disseminar conteúdo sobre isso, né? É o momento de valorizar a sua marca disseminando conteúdo sobre realmente viagens, né? Criar opções de turismo virtual, né? Os museus perceberam isso, reforçaram os seus sites com conteúdo para você visitar, conhecer. Ou seja, turistar é uma questão que a gente vai ter que aprender a fazer de outra forma, não tem jeito. Turistar a próxima... E é uma tendência... Fale, pode falar. É uma tendência que eu vejo que chegou para ficar. A partir do momento em que as agências, todo o trade do turismo está percebendo o quanto que ele pode crescer online, interagir com o seu cliente ou com o seu potencial cliente para criar esse vínculo emocional, as empresas que continuarem isso, que entenderem essa ideia e continuarem depois de passar a pandemia, elas vão decolar em termos de crescimento em todos os aspectos do seu negócio. Isso. A gente vê, inclusive, as companhias aéreas divulgando, comunicando sobre segurança dos voos, dizendo que eles estão tomando todas as precauções, as iniciativas, que se você quiser viajar, inclusive, para um voo disponível, se estiver disponível esse voo, você pode viajar com toda a segurança, né, até os aeroportos, a própria aeronave. Então, a gente, inclusive, vê o movimento de algumas companhias aéreas, como a Delta, a própria Emirates, que você citou, restabelecendo voos, certas rotas, já com mais segurança, com mais estrutura para poder fazer frente, né? Então, pode ser que nos próximos 3, 4 meses a coisa comece a voltar ao normal. Eu mesmo tenho 2 viagens programadas já, uma para mergulhar em Abrolhos em setembro e outra em Buenos Aires em novembro, então eu estou esperando até esse andamento. E tem uma volta ao mundo, né, que a gente tem conversado contigo, para fazer, mas eu tô meio... As companhias estão meio restringindo a emissão por milhagem agora, eu estou tendo uma séria dificuldade de como fazer isso até o final do maio, que é o meu prazo, né, fazer essa volta ao mundo aí. Até que seria em 2021, estou pensando em adiar para 2022, que é alguma coisa. Se a pessoa puder adiar alguns sonhos aí, que adie, mas não cancele. Porque a galera do turismo e de eventos está precisando demais que você depois volte com tudo para poder viajar, né? Outras coisas que as empresas aéreas estão fazendo e que vai crescer muito para quem vê oportunidade na crise é a higienização dos aviões. Sim. E, lógico, de restaurantes, hotéis, todo mundo vai estar muito mais preocupado com essa questão sanitária. Sim. E eles vão ter que mostrar que estão fazendo esse serviço. Empresas aéreas americanas já divulgaram que aquela limpeza que eles fazem nas aeronaves em voos internacionais vai passar a ser feita também nos voos domésticos. Eu acredito que essa seja uma tendência mundial em voos domésticos ou voos internacionais. Tem uma pessoa me perguntando quando que a gente vai... André falando que tudo passa, a tempestade também passa. André... E André... Okay, eu até fixei a pergunta dela, né? Se existe alguma viagem que pode ser feita. Pode ser feita. Ainda não, as fronteiras estão todas fechadas, porque o Covid ainda está em expansão em alguns lugares, ainda não passou a curva. E semana passada eu conversei com uma amiga aqui na live, eu tenho feito live todos os dias, às 1h30, e hoje estou com você. E ela está em Paris e disse que o Macron fechou as fronteiras para a própria União Europeia. Aliás, todos os países na Europa estão fechados, Isso. Mesmo para os seus vizinhos. Mas ela falou que o Macron anunciou que só vai abrir a fronteira para a União Europeia em meados de setembro. Mas há controvérsia, a gente vai... depois ela falou assim, Adriana, essa data pode ser modificada, é lógico, porque tudo depende muito da evolução da doença, mas também é possível que essa seja um acordo feito dentro da própria União Europeia. Porque existem países que não foram tão afetados como a França, como a Espanha, a Itália e a Inglaterra. Portugal fez a sua tarefa direitinho. Os países do leste europeu estão super tranquilos. Exatamente. São muito baixos. E aí não é justo
você impedir que eles recebam turistas e tenham a sua vida normalizada antes dos outros países que não têm. Por outro lado, vai ser necessário um certo trabalho de imigração, porque uma vez que você está dentro da União Europeia, como você vai fazer para transitar ali dentro? Então, essa é uma questão, tem várias perguntas ainda a serem consideradas. Existe uma coisa que... Quanto a ideia é Brasil. Atualmente a gente está até dando dica, né, da pessoa viajar para perto. O Brasil também tem regiões que não foram afetadas pelo vírus. Então, se a pessoa tiver condições, se essa região estiver permitindo o acesso de visitantes, se a pessoa realmente faz questão de viajar num período desses, que procure esses destinos, né? A gente percebe, inclusive, movimentos que vão até contra a questão dos direitos humanos e a questão jurídica, que é criar um passaporte que ateste que a pessoa está liberada já foi contaminado, está curado, que tem anticorpos, aquela coisa toda. Mas há restrições, inclusive, com relação à liberdade da pessoa de se expor. Algo similar a uma carteira de vacinação da febre amarela, mas ainda é muito remota essa possibilidade. O passaporte biológico. Exato, passaporte biológico. Não é porque os testes não são 100% garantidos, você não sabe, não é porque você pegou, porque você não pegou, que você não vai pegar de novo. Exatamente. Tem uma série de fatores ainda a serem considerados. E por outro lado, a gente tem um outro setor do turismo, que eu também estudo bastante, que é o turismo de cruzeiros, né? Esse sim vai demorar bastante para poder ser reativado. Se não houver uma vacina ou um tratamento eficaz no médio prazo, esse vai demorar bastante tempo para poder voltar a funcionar como funcionava. Porque é um local de confinação, ou de confinamento, as pessoas ficam confinadas vários dias juntas, almoçam juntos, ficam em piscina junto, transitam em lugares fechados o tempo inteiro, então esse possivelmente demore bastante tempo a ser liberado, infelizmente. Mais velho. Sim, dependendo das rotas, você só vê terceira idade. Exatamente. Então, e outra coisa, o perfil, por exemplo, desse turismo no Brasil, que são viagens lotadas, com muitos passageiros, às vezes até com capacidade acima da estrutura que o navio proporciona. Alimentação, já tivemos casos de problema de intoxicação por alimentação, surtos de sarampo dentro de navios. Imagina, então, um vírus tão letal quanto o próprio Covid-19, né? Você me perguntou de tendências, eu vejo tendências começando pelas regiões. A gente fazendo mais viagem de carro. Tem um lugar que dá para ir? Tem. Sim. O lugar que der para você ir de carro é o lugar que você vai poder ir agora no começo. Exatamente. E você conhecer, e a tendência, eu vejo muito as pessoas indo para o interior, as pessoas mais em contato com a natureza, as pessoas visitando cidades pequenas, lugares menos conhecidos, porque tem menos aglomeração. Locais abertos. Exatamente. Isso. E eu vejo muito o pessoal falando, porque a gente vai buscar cada vez mais uma conexão interior, viagens de experiência. Eu vejo isso. Mas eu não acredito que vai ser só isso. Tem muita gente que vai continuar indo e tá tudo bem. Você também pode misturar indo para Londres, indo para Paris, indo para Nova York. Mas eu vejo cada vez mais pessoas interessadas em fazer essa imersão na natureza ou fazer essa viagem com propósito. Viagem com propósito, viagem de experiência, que realmente traga alguma coisa para a sua vida. Aliás, Adriana, hoje em dia, acho que a gente vai começar a sair de casa somente para experiências que realmente valham a pena. Não é só em termos de viagens, não. É shows, é eventos, é para ir para um bar, para um restaurante. A gente só vai, se não houver um tratamento efetivo, uma vacina, realmente que faça a erradicação desse vírus, como outros que nós já tivemos, nós só vamos sair de casa para grandes experiências. Se não for só para uma saidinha comum, as pessoas vão ficar com bastante receio. E isso acaba sendo uma coisa boa também, porque a gente vai estar mais presente nos momentos que a gente vai viver. Isso. Isso traz mais conexão e isso vai cada vez mais trazer essa ideia de, ok, já que eu vou fazer uma viagem, que viagem eu vou fazer que eu vou aproveitar da melhor maneira? Isso. Já que a gente vai ter tanto tempo em frente a telas, quando a gente sair vai ser menos tela e menos humanidade.
né? Menos telas e mais humanidade o dia que a gente sair de casa, né? Que a gente puder sair de casa tranquilo. Com E me certeza. conta, como é que tá Lisboa? Lisboa tá linda, maravilhosa, ensolarada lá fora, dentro de casa sempre gelado. Para quem não sabe, Lisboa nessa época é linda, né? A primavera, né? Então você consegue ver Lisboa totalmente arborizada, colorida, florida, cheirosa. Ainda não está lotado. Esse ano é uma coisa atípica, mas normalmente ainda não é uma época lotada de turistas. Então eu gosto muito de ir em abril, maio para Lisboa, porque realmente a gastronomia, você tem lugares para sentar tranquilos, para circular. Então Lisboa nessa época é maravilhosa, né? Você é suspeito de falar porque você é Não, português, mas sou português e vive no mas Brasil. Tem que ser como independente. eu, brasileiro que vem embora para Portugal. Mas eu, por exemplo, eu amo a Cidade do Cabo e não sou sul-africano, amo Sydney e não sou australiano, amo Londres e não sou inglês, amo Nova York e não sou americano. São destinos que são aquelas coisas que a gente tipo, marca para sempre como experiência. O pessoal até brinca, né? Ah, eu não conheço Portugal. A gente fala, então vá que você vai querer ir todo ano. E é verdade ou mentira, Adriana? É verdade. É verdade, as pessoas que vêm a Portugal falam, meu Deus, como eu não vim antes, e já programam a próxima viagem. Português é um povo muito hospitaleiro. Menos eu. Eles adoram os brasileiros. Eles conhecem tudo da cultura. Eles amam a música brasileira. Eles conhecem gente que eu mesma não conheço. As novelas são muito vistas lá em Portugal. Agora eles têm mais as novelas portuguesas, sim, mas sim. a geração anterior até teve mais facilidade para entender o português do brasileiro por causa do contato com as novelas brasileiras. Exato. E a diferença de morar no sul, morar em Lisboa, morar no Porto, eu estou olhando para o lado porque é onde tem a minha janela, no sul, onde eu estou, no centro-sul, o tempo é muito bom, o clima é muito ameno. Mesmo o inverno, é um inverno quente comparado com o resto da Europa. Os europeus vêm para cá andam de manga curta. Falou, seu louco, o que você está fazendo de manga curta? Os nórdicos, por exemplo. Exatamente. Porque para eles é tudo isso aqui. E a maior parte do tempo, céu azul. Azul. Eu até estou para olhar na internet quantos dias, mas certeza que tem mais de 300 dias. De sol. 300 de sol. E agora que é o mês de abril, que é o mês de chuva, abril, águas mil, eu achei que fosse passar o inverno com muita chuva e muito vento, eu achei que eu fosse sofrer, mas não, foi super tranquilo. Sol e chove, abre um pouquinho, eu amo essa terra de montão. Então, eu assim, na Europa, Portugal, inclusive, é um destino de compra, né, de imóveis da maioria dos europeus e dos americanos também. Quando eles chegam num ciclo de vida onde eles podem fazer investimento imobiliário no exterior, eles fazem em Portugal. Tanto que no Algarve, se você andar por lá, você sabe, a maior parte do tempo você tem que falar inglês. Né? Você tem que falar inglês, ou você ouve italiano, ouve francês, alemão, português, mas é só com os comerciantes, aquela coisa toda. Né? Mas assim, eu acho que... Tem uma amiga minha que foi para o Algarve, aí ela chegou no mercadinho para fazer uma compra. A caixa, ela falou em português com a caixa respondeu em inglês. Ela falou, não, posso falar em português que eu sou brasileira. Ela falou, não, ela não sabia falar. Ela não sabe falar português, Aliás, essa questão da língua é interessante para quem viaja, né? E a gente acaba se adaptando. Então, esse medo que a pessoa tem, não falo inglês, não vou viajar para um país de língua inglesa, não falo francês, não falo italiano. Você fazendo os greetings e se despedindo na língua da pessoa, tá tudo bem, entendeu? Você bonjour e au revoir em francês, o resto você pode falar na língua que for, que a pessoa vai se esforçar para entender ou se fazer entender aquilo que você está querendo falar, né? Então, o importante é você chegar na língua da pessoa e se despedir da língua da pessoa. O miolo, você se vira que vai acabar acontecendo. Eu falo que existe um pacote para você ser bem recebida. Primeiro, sorriso. Isso. Se você chega com um sorriso, você já chega com a bandeira branca de vir na paz. Exatamente. A segunda coisa é você cumprimentar, fazer os cumprimentos na língua da pessoa e você logo entrar com a frase, me desculpa, eu não sei falar o idioma. É isso. Você quebra a perna da pessoa. Não literalmente.
As pessoas falam muito da França, o francês é mal-humorado, você fala inglês, as pessoas não respondem. Eu jamais fui mal atendida na França. Também não. Muito Também pelo não. contrário, eu chego falando meu francês macarrônico e eles começam a falar inglês para me ajudar. Eu falo, não, fala francês que eu quero praticar. Então tem um caso até, né? Eu estava em Paris agora em novembro, né? Aliás, acho que estava começando o surto lá de coronavírus aí na Europa, né? Eu estava em Paris em novembro e final de novembro e teve aquela manifestação dos coletes amarelos e eu estava lá. Eu tive que me trancar dentro do hotel porque eu não podia andar por Paris de jeito nenhum, né? Fiquei sitiado dentro do hotel. E no dia de ir embora para o aeroporto, não tinha transporte coletivo. Eu tive que achar uma forma de chegar no aeroporto em Paris. E o engraçado é que a polícia parisiense me parou, porque eu estava todo de preto, com a mochila preta, e estava muito frio, estava com uma máscara. Eu era um black bloc autêntico, né? Então, eles me pararam e eu, justamente, o meu francês, eu leio bem o francês, mas minha conversação em francês está desatualizada. Eu fui para o inglês e ele foi todo educado. Quando ele descobriu que eu era português e que morava no Brasil, ele me conduziu até uma região assim mais segura, onde estavam as manifestações, e eu pude retornar para o meu hotel com tranquilidade. Então, não é problema, você pode se arriscar, falar macarrônico sem problema algum. Com certeza. Eu vejo muito, Alberto, ainda falando de tendências, de uma valorização por lugares mais sustentáveis. A gente estar mais consciente para onde a gente está indo e a gente buscar hotéis, por exemplo, que fornecem, que proporcionam essas experiências únicas de imersão na natureza ou... Eu tô. Meu vizinho? Tá, Eu meu tô. vizinho aqui tá. E também hotéis e empreendimentos turísticos que estão envolvendo a comunidade do seu entorno. Porque a gente está percebendo o quanto é importante, o quanto a gente está conectado e o quanto é importante a gente estar em sintonia com o nosso entorno, com a nossa comunidade. Eu vejo muito subindo essa busca por hotelaria, por restaurantes sustentáveis e por experiências autênticas no sentido de te envolver dentro dessa cultura, dessa comunidade onde você está. Exato. É uma coisa que a gente está vendo isso no mundo inteiro, aqui em Santos, no Brasil também, a gente tem, como vendo isso, assistindo, a gente está pedindo a comidinha daquele restaurante do bairro, do dono que a gente conhece, está indo no mercadinho do bairro, e isso vai passar para o turismo também. Por que não conhecer aquela pousada que a gente tem numa região pertinho da nossa cidade, que é pitoresca, que é interessante, de repente, vou fazer compras em Miami, é legal também, mas assim, de repente também ter algumas experiências locais e colocar isso na sua lista de viagem. E outra coisa, né, estimular o agente, quando tudo voltar a ser novo normal, começarmos o novo normal, estimular os agentes a ajudarem nesse sentido. Com certeza eles devem estar usando esse tempo para se prepararem com pacotes maravilhosos, com propostas voltadas para a sustentabilidade, as experiências locais, experiências sociais e tudo mais. Então, acho que todos nós vamos aprender uma nova forma de viajar e até mais prazerosa, né? Menos foto no Instagram e mais humanidade nas relações, né? Com certeza, Embarque Brasil está dizendo isso, mais sustentável. Isso aí, está isso mesmo. É lógico que não é todo mundo, cada um tem um perfil, tem pessoas que demoram mais para entrar nessa onda, mas à medida que a gente enxerga as coisas, a gente quando a gente começa a ver, a gente não desvê mais uma coisa. Não, E aí você passa a fazer parte da sua vida. Então, por exemplo, eu falo ali para os meus seguidores, quando eu estou nas lives ou conversando com eles, eu falo, olha, é nossa responsabilidade também cobrar isso do nosso fornecedor. Então, se eu vou a um hotel em que na cabeceira da cama ainda tem garrafa de água de plástico, eu vou chegar e vou falar, vocês ainda usam garrafa de plástico. Exatamente. E outra coisa... Não é a mesma coisa que um canudo no restaurante ou qualquer coisa. Você começar a perguntar, os funcionários daqui, a maioria é da região? De onde vêm os funcionários? Você começar a fazer essas perguntas, você começar a trazer essa consciência para o mercado do turismo, quem ainda não é vai falar, opa,
Deixa eu acordar aqui porque está todo mundo pedindo. E outra coisa, Adriana, a questão do atendimento virtual também. Quem não investiu nisso ainda já sabe que está sofrendo agora horrores para poder se atualizar. Então, desde o guia até as grandes companhias, as grandes operadoras de turismo mundiais vão focar nas experiências virtuais também. Tá? A gente vê shows, lives e tudo mais. Isso não é só agora não, gente. Isso vai ser tendência permanente. Vão ser aprimoradas as apresentações de shows, de lives, com tecnologia de realidade aumentada, como se você estivesse no ambiente do show e sair de casa. Eu não estou falando isso daqui a ano que vem, não. Isso aqui é uma coisa que já está sendo preparada, baseada em inteligência artificial, em 3D, em realidade 4D, 5D, o que for. Então, se preparem que muita coisa vem para aí na área de eventos, shows e na área de hospitalidade e turismo, com certeza também. Imagina você visitar um museu holograficamente. Então, isso pode ser... E, de repente, o museu cobra. Se lá é 8 euros, 10 euros, 11 euros para entrar, 15 euros para entrar no Louvre, que cobre 3 euros para você entrar numa experiência holográfica, mas você vai ter essa opção. E, de repente, você vai destinar tempo para ir para uma experiência local, prazerosa com a família, menos custosa, menos cara, porque uma coisa é certa, o turismo vai ser muito alto em termos de custo nos próximos tempos. Vai ser muito alto. Vai aumentar ainda mais agora, como está falando aí com o preço do dólar. Na verdade, não é o preço do dólar, é o valor do real, gente. Porque, olha, faz um ano que eu estou aqui e eu tenho acompanhado a conversão do euro para o dólar. Ele tem variado de 1,08 a 1,12. Hoje ele até está 1,09, ou seja, com 1 euro você compra 1,09 dólares. Enquanto no Brasil não, né? Essa curva... O que mudou foi o valor do real, né? O dólar e o euro continuam no mesmo patamar. O valor do real, exatamente. Nosso dinheiro que perdeu o poder de compra, né? Exatamente. E eu vejo também o pessoal viajando pelo Brasil até primeiro porque a gente tem uma natureza incrível, a gente tem vários lugares, cidadezinhas que a gente consegue explorar, já que a gente vai ter uma dificuldade ainda de sair de voo. Eu vejo as fronteiras começando a se abrir mais no fim do ano, e eu vejo também que haverá um maior controle na fronteira para receber turistas. De onde você está vindo? Como estava a situação? Como está a situação do coronavírus no seu país? Porque eles não querem importar vírus de novo. E aí o seu passaporte vai fazer um peso. Diferente. E essa é uma questão que a gente tem que preocupar o brasileiro. O Brasil já está dentro dos top 10 em termos de contaminação e mortes, se não me engano. Se o Brasil for declarado um país que ainda tem focos, mesmo após a curva ser totalmente achatada, o brasileiro vai ter dificuldade de entrar com seu passaporte em vários países do mundo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E uma preocupação para quem está com viagem marcada ou planejando viagem marcada para o exterior. Então, falando ali, o Japão está controlando muitas fronteiras, não é só o Japão, não. Não é China, só o Japão. Não é só o Japão. A Singapura, todos os países estão controlando, muita gente fazendo quarentena. Então, antes de você decidir fazer uma viagem, veja como que está sendo a recepção. Isso daqui a pouco, por enquanto está tudo fechado. Veja quais são as regras, porque se você tem uma viagem de 14 dias e você vai chegar no país e vai ter que ficar 14 dias de quarentena, não vai ter graça a sua viagem. Exatamente. Né? Nem tem como. Né? Imagina o custo, você ficar 40 dias, ou 15 que seja, esperando para você entrar numa cidade. E não é só países com fronteiras fechadas. Cidades vão montar barreiras biológicas também. Algumas, Santos tem uma espécie de barreira biológica, ou seja, se você não tem residência na região, você tem dificuldade para entrar. Mas, assim, isso vai ser uma coisa comum. E não é por 1 mês, 2 meses, é assim por bastante tempo, né? Então, a gente pode se preocupar bastante com essa questão também de ter acesso. Eu tenho dinheiro, tenho tempo, tenho vontade, só que não me é permitido acessar um determinado destino. O que eu tenho falado bastante, tenho levantado a bandeira, das pessoas, vamos parar de ficar, ai meu Deus, eu sonhava em estar aqui, ai meu Deus, que saudade, ai meu Deus. Em vez de ficar falando, ai meu Deus, que saudade daquilo, vamos pensar, ai meu Deus, para onde eu vou? E começar a planejar a viagem
é pesquisar, planejar no sentido de começa a olhar os países para onde você quer ir, começa a estudar sobre a cultura, começa a ver o itinerário, que cidades, que lugares que tem para conhecer, o que tem interessante dali. Começa a ler livros sobre esse destino, tem vários livros bacanas para ler para você se imergir nessa cultura, porque quando a gente está planejando a viagem, outro dia eu fiz uma live falando sobre isso, você está injetando, liberando dentro do seu corpo hormônios do bem, a dopamina. É o hormônio... Oh, tá feio o negócio. Os teus vizinhos estão demais aí. Pois é. Você está liberando dopamina, que é o hormônio do bem, o hormônio da felicidade. E dizem, segundo essas pesquisas, que planejar a viagem te deixa mais feliz do que fazer a viagem em si. Exatamente Porque isso. durante a viagem você tem um certo estresse de responsabilidade, de horários, de trem, de ônibus, sei lá, de transporte, do que você vai fazer. E durante o planejamento não existe. Não. E a gente pensa tanto, ai meu Deus, eu não tenho tempo para planejar uma viagem, para ver para onde eu quero ir. Começa a fazer isso agora. E você falando, só complementando o que você disse dos museus, dessa questão da gente poder entrar virtualmente, fazer esses passeios, uma coisa que é importante a gente entender é que a nossa mente, ela não entende passado, ela não entende futuro, ela não entende verdade e mentira. Para ela é só fato, é aquilo que está na nossa frente, está acontecendo. Então, quando você visualiza alguma coisa, ela entende que você está ali vivenciando aquilo. Por isso que é super bacana ter essas iniciativas de museus e de órgãos de turismo mesmo, com vários vídeos mostrando os seus destinos. Então, aproveitem isso para viver na sua intensidade esses momentos. Você vê que o Dom Domingues Pães aqui colocou, é mais tempo no planejamento do que na própria viagem. Isso já devia ser uma tônica antes, né? Uma viagem começa quando você imagina um destino que você escolheu ou você tem que ir de qualquer forma. Mas, com certeza, muito mais tempo planejando. Questão de dinheiro, destino, estrutura, logística, meios de transporte, hospedagem. Isso aí já é uma coisa que a gente está acostumado. Some a isso agora a questão das barreiras. Barreiras biológicas, barreiras políticas, documentos e tudo mais que vão exigir. Tá? Então, com certeza, viajar. Por isso que a gente, de repente, vai retornar a usar o agente de viagens. Né? Muita gente acabou se tornando independente, né, na hora de planejar uma viagem. A internet ajudava, fazia tudo. E, por outro lado, a gente pode resgatar o papel importante que é o agente de viagens na hora de fazer o teu roteiro, te ajudar a planejar o roteiro. Né? Pelo menos você vai... Essas obrigações ficam um pouco mais leves porque você já recebe a consultoria adequada dessa pessoa. Exatamente. Tem público para os dois perfis, não é? Eu acho que o agente de viagem é uma fonte importante para quem não tem tempo, para quem não tem segurança e para quem não quer passar estresse ou se aventurar. Exatamente isso. Né? Exatamente. Alberto, tomando um pouco a questão das viagens que você faz, você esses tempos veio aqui, passou em Portugal fazendo um roteiro pelo país de road van. Exato. Bom, eu já, como português, né, eu já fui umas centenas de vezes em Portugal. Acho que eu já fui em todos os meses do ano em Portugal e várias vezes nesses meses. E aí, dessa vez, eu resolvi com um amigo meu, o Theo, nós fizemos uma viagem de motorhome, né, que inclusive é uma empresa portuguesa que atende em 50 pontos da Europa. É uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa, e nós alugamos esse motorhome e viajamos 20 dias para Portugal inteiro e a Galícia também, né? Eram lugares que eu já conhecia, o Theo não, mas eu conhecia. Estruturei o roteiro de uma forma que ele conhecesse. Ele gosta de vinhos, gastronomia, história, paisagens. Eu montei o roteiro de acordo com esse gosto. E fomos, e foi uma experiência única, né? Quem estava na época no meu Instagram acompanhou. Tem os stories, aí se procurar stories de Portugal, vai ver lá tá essa viagem, os detalhes principais dessa viagem. Realmente é uma forma bem interessante. E qual é a diferença de você fazer uma viagem de motorhome? Quais são as coisas boas, vantagens e as desvantagens? Bom, as desvantagens são não ter um conforto para tomar banho ou usar
uma casa de banho, um retrete, ou um toalete, né? Normalmente a gente parava, às vezes, em postos de gasolina ou restaurantes na estrada, mas como você sabe, a estrutura em Portugal é excelente, né? Então você não tem problema disso, né? Portugal tem essa estrutura, e então era Não tem tranquilo. banheiro no Não motorhome? tem. Ou Não, o motorhome que você que eu alugou não tinha aluguei, banheiro? mas tem banheiro, mas ele é restrito. Isso tem banheiro, mas é um banheiro bem restritinho, bem pequeno. Dava para tomar banho, a gente tomava Tá. banho, tinha que parar para energizar, né? Colocar energia no banheiro, na estrutura lá, no dínamo, e aí funcionava o banho quente. O problema, você podia pôr a privada, né, o vaso sanitário no local dele, também podia usar, só que a gente preferia usar a estrutura de turismo que Portugal oferece. Tá? Então a gente preferia. Mas se for um carro maior, com certeza é extremamente confortável. Esse acho que é o único ponto negativo que eu vejo. Dependendo do tamanho do carro que você escolher para viajar. Os positivos, você para em qualquer lugar. Eu dormi no Farol de Nazaré, eu dormi dentro de castelos, eu dormi na Torre da Serra da Estrela, vi o amanhecer de cima da Serra da Estrela. Dormimos na beira de rios, em praias desertas que não tinha ninguém, na porta de baladas no Algarve. A gente parou na porta da balada no Algarve, a gente ficava dormindo até a hora, agora é a hora do pico pegar. Então a gente tomava um banho e entrava, era na porta da balada, literalmente mesmo, né? Em Albufeira. Então, assim, experiências maravilhosas. A gente ia lá nas vinícolas, fazia as degustações, entrava dentro do carro e dormia. Não tem coisa melhor que isso. Dormia, tirava a cesta na porta da vinícola. Então, quando você acordava, estava novo, pegar um novo trajeto de estrada e tudo mais. Então, é sensacional. Para quem puder, eu recomendo, né? Eu recomendo. As mulheres podem ter um pouco mais de dificuldade com relação para, né, cabelo, essas coisas todas, porque realmente é uma viagem um pouco mais desprendida. Mas para quem E, quiser, puder viajar desse estilo, eu recomendo assim, absurdamente. Hoje, Portugal, para mim, é um novo Portugal depois que eu fiz esse tipo de viagem. E olha que eu e conheço para Portugal. conduzir o motorhome, para estacionar o motorhome, como é? Tranquilo. Primeiro que o nosso motorhome que a gente escolheu é a mesma categoria de um carro comum. Ele é uma espécie de van, tipo uma besta. Era o nosso motorhome. Tá? E, então era o mesmo tipo de carteira de motorista, não exigiu. Todos os motorhomes maiores podem exigir uma carta de ônibus e tudo mais, que aí é outra estrutura. Mas é a mesma carteira, a mesma CNH brasileira estando em validade, é a mesma em Portugal. Para alugar, você nem é muito requisitado. O problema é se ser parado por uma polícia e tal. Mas também a permissão internacional para dirigir, né, a PID, você também pode usar sem problema algum. Você pode emitir uma permissão internacional se você quiser. Portugal e outros países do tratado lá de Varsóvia não tem problema, porque você pode usar tranquilamente, tá? Mas para estacionar, pequenas cidades, vilas, você nem com carro, nem com o Cinquecento você consegue entrar. Então você tem que deixar nos parkings com óbidos. Óbidos nós não entramos, nós deixamos num parking na porta das muralhas e caminhamos, como todo mundo faz. Então não é normal, é uma coisa comum. Cidades grandes como Lisboa a gente não usou. Uma dica, eu peguei a noite que eu cheguei mais um dia em Lisboa, em hotel, e as 3 últimas noites antes de voltar para o Brasil também em hotel. Primeiro que você chega de uma viagem cansativa, você quer até curtir um pouco a gastronomia de Lisboa, e depois você pega a viagem no dia seguinte ou no outro dia. E na volta, por quê? Você chega cansado de uma viagem de 20 dias para Portugal e Espanha, você quer ver a tua roupa, lavar roupa, ou guardar na mala, as compras que você fez, estruturar uma possível embalagem de volta para o Brasil. Então eu recomendo essa dica de entrada e saída, você pegar hotéis de reserva para você poder se preparar e descansar também ao mesmo tempo. Essas são as dicas principais. O resto, muito bom, muito tranquilo. Quem sabe eu me animo para fazer uma. Vamos Olha, ver. Adriana, pelo pouco que eu te conheço, você não vai. Ah, A não ser que seja um Rolls Royce de motorhome, entendeu? nada. Olha, a questão é que eu realmente hoje eu prezo um pouco de conforto. Já falei para você, né, Alberto? Já fiquei Certeza, muito em certeza. hostel, em albergue, mas hoje eu prezo por uma boa noite de sono, que para mim é assim, a minha prioridade. E às 7, Exatamente. 8 horas e num conforto eu não abro mão.
Não, não, eu sei, eu te conheço, te conheço. Mas quem sabe, de repente pegar um. Depois você me passa o contato deles que eu vou fazer uma pesquisa. É, De não, repente eu me animo eu a te passo uma sim. coisa. Aliás, Ainda mais nessa quem época mais de quiser, vender só isso, mandar né? uma mensagem aqui lá no meu direct que eu respondo com o link certinho da galera lá, porque eles são muito bons. Realmente, eu não tenho o que falar dessa empresa, é uma empresa excelente. Quando deu um problema, não é deu um problema, a gente estava com uma dúvida no funcionamento do chuveiro, a gente mandou um WhatsApp para eles, eles responderam na hora explicando o funcionamento. Isso já garante qualquer tranquilidade de viagem, né? E para a família é muito bom também, aí tem as vans maiores, e Isso. vejo que pode ser uma alternativa para quem não, para quem tiver com medo de ficar em hotel, é uma alternativa você alugar Eu um vou. motorhome Em para termos fazer de viagem. custo, em termos de custo, vou te fazer uma conta. Na época que a gente viajou, foi em maio de 2019, uma média diária da locação desse carro com seguros foi de 80 e poucos euros. 80 e poucos euros na época, né? Eu lembro que a gente, lógico, gasolina, você tem que pôr à parte, né? Isso é uma outra conta que depende do roteiro e da distância que você for percorrer. O gasóleo, gasolina, que seja. Mas ficava em 80 e poucos euros. Vê quanto que é uma diária de um hotel aí por Portugal. Um hotel médio, né? Desses de estrada. É em torno disso. É, Então, em torno em disso. torno disso. Então, você não tem. Questão de custo é muito com muita paridade, não é discrepante, nem para mais nem para menos. A única discrepância é a gasolina. Que se você for alugar um carro, você vai ter o custo do mesmo jeito. E além da O custo hospedagem, do você tem o custo carro, da locação do carro. Então, assim, é muito exatamente. tranquilo. Foi muito justo. Foi muito justo. E olha, tu me conhece, né? Que eu sou. Então, foi muito justo. Olha, eu falo que não importa, importa o jeito que você vai viajar. O É. importante é você fazer alguma coisa que está dentro do seu perfil e existem possibilidades para todos os perfis de viajante. Não tem certo, não tem errado, não tem uma única maneira de Não. viajar. O importante é você sair, explorar esse mundão É. que te abre o horizonte para o mundo, para a vida, para tudo, a vida pessoal, vida profissional, é impressionante. Exatamente, por isso que eu falo. Viajar é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Tá? Então, ninguém te tira as experiências, ninguém te rouba, você não as perde e você pode contá-las para sempre como histórias saborosas em conversas de amigos, em lives no Zoom, onde você quiser. Todo mundo vai se interessar por uma boa história de viagens. De repente, a pessoa não vai se interessar pelo carro que você tem, pela roupa que você está vestindo, nem para o diploma que você possui, mas ele vai, com certeza, não tem uma pessoa que não vai se interessar por uma boa e divertida história de viagem. Principalmente os perrengues, né? Dá para fazer uma live só de perrengue, né, Adriana? Dá para Dá fazer para uma fazer uma live live só só de de perrengue. perrengue, né? Eu falei, Eu, por semana passada exemplo, eu falei de perrengue. eu preso na Guatemala, é uma experiência única, né? Então, Não, mas esses perrengues não fora. Esses eu na perrengues mira não de um fora, fuzil Roberto. na Nicarágua, isso são experiências que ninguém tem conta. Tentativa de assalto em Milão, essas coisas. Pelo amor de Deus, eu não vou Então, eu casar com faço você, uma não, live tô te fora. contando só os perrengues de viagem dos 68 países que eu já estive, que você então já teve muito mais do que eu. Eu faço, as viagens que eu faço, eu não sou tão aventureira nesse É sentido. que eu sou É o pesquisador, jeito eu que tenho que entender como funciona a cidade lá, né? Então, ah, eu é. vou para a zona, como o pessoal fala, eu vou para a zona literalmente, Não, né? não, não. Não, não. Aquela zona perigosa. Eu sou mais de viagem slow travel, de fazer viagem de contemplação. Adoro viajar sozinha. Hoje eu fiz uma live. Essa semana, aliás, eu vou fazer várias lives falando de por que você deve viajar sozinho ou sozinho. Adoro, adoro. E para mim, viagem é uma oportunidade de você estar imersa naquela cultura e de você não se descobrir e se reinventar. Porque quando você está viajando, você se permite superar os seus desafios, encarar desafios, você se fortalece, você fica mais audaciosa, você fica mais corajosa e você desenvolve várias habilidades que eu estava falando que servem para a vida pessoal e profissional, que são intuitivas e você nem percebe
que um dia você está cada vez, um dia assim, você olha para trás e fala, nossa, mas eu não era assim. E as viagens te proporcionam muito isso. E, Adriana, você é um exemplo, Olha, né? E você é um exemplo, porque as mulheres, eles têm um receio de viagens sozinhas, né? E as tuas histórias de viajante são as saborosíssimas, né? Então, eu até recomendo quem não te conhece aí no teu Instagram para visitar lá as muitas histórias que você tem de viagem como mulher e solitária, não só solitária, sozinha, né? Então, sem companhia nas viagens, né? Solitária você nunca é, porque a gente está o tempo inteiro comentando suas viagens. Eu também amo viajar sozinho, amo estar lá interiorizado comigo, é perfeito isso aí. Então, não tenho medo, não. não, tem que sair. O medo é o medo do desconhecido, medo se você nunca fez, assim como a gente tem medo de hora que trocar o carro, você pega o carro novo, você fica com medo, você não tem ideia da frente, do fundo do carro, você não É. quer arrancar. Quando você troca de casa, você tá estranho ali, aquele ali não é o seu métier ainda. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais aquilo se torna normal para você. Você começa a aprender dança e você está meio esquisito, você acha meio esquisito, mas depois você aprende, pronto, você vira o bailarino do salão, e é assim. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, mais descolado a gente fica. Exatamente, Não é? Adriana. A gente só tem uma coisa a falar para o povo que está nos assistindo. Viagem. Esperem passar tudo Viagem. isso que está acontecendo e viagem. Invistam E nisso. aproveitem, Invistam nisso. aproveitem agora É. para fazer pesquisa. Isso, De repente, planejar. se perguntar qual é meu sonho de infância, que lugar que eu quero muito conhecer, e aí começar a pesquisar, dá para ir, o que que tem lá para conhecer, quantos dias eu posso passar, deixa eu ver, além dos cartões postais, o que mais tem naquele país para eu conhecer, e comecem a pesquisar, imaginem um roteiro, montando um roteiro, aproveitem essa Sabe época como é que você agora. pode treinar isso? Uma dica. Já que a gente não está podendo circular muito, estamos com restrições, turiste a própria cidade. Turiste, monte um roteiro dentro da tua cidade. Espera aí, hoje é segunda, vou montar um roteiro de 3 dias na minha cidade. O que eu vou visitar hoje? Que restaurante eu vou? Lógico, a gente sabe hoje do confinamento, estou falando isso quando a gente estiver liberado para poder circular até na própria nossa cidade. Então, que roteiro eu vou fazer na minha cidade? Como é que lugares que eu quero conhecer que eu nunca fui? Pô, que museu que eu nunca fui na minha cidade? Que vista que eu quero ver, que todo mundo tira foto lá, eu nunca fui conhecer. Então faça isso, treine isso usando a sua própria cidade. É uma dica legal, eu acho. Seja turista na sua próxima cidade. Na sua própria cidade, exatamente. Já já a gente vai acabar, são 5 minutos Então tá bom. para lá terminar. Mas eu falo, o meu mote é falar que viagem transforma e vicia. E te torna uma pessoa muito melhor, sabia? Você começa a compreender melhor o outro, a entender a diversidade, a ser mais flexível e menos duro nas tuas posições, começa a ser mais humano, a respeitar culturas, a respeitar opiniões. Isso não tem nada a ver com ideologia política, cada um tem a sua e não entra aqui na discussão. Tem a ver com respeitar o outro e o ser humano, enquanto nas escolhas dele. Então eu aprendi viajando a respeitar a opinião de todos, a ouvir com calma e poder respeitar e tentar entender a opinião do outro. Acho que isso é fundamental para o viajante, né? Porque senão ele não é um viajante, ele fica perdidinho nas ideias, né, por aí. Exatamente. É viciante. E eu acho que é viciante porque do mesmo jeito que correr vicia, porque ele traz essa endorfina para o corpo, viajar também traz isso. E essa sensação, a gente está alinhado com essas sensações de bem-estar, de você sentir que você está uma pessoa diferente, você acaba querendo mais. É isso mesmo. Viaje e apaixone-se por si mesmo. Exatamente. É maravilhoso. Olha, obrigado, Terezinha, pelo carinho aí. Ela tá adorando. Obrigada a todo mundo. Estou adorando a live de vocês. É isso, obrigado a todo mundo, exatamente. Obrigada a todo mundo, com certeza. A gente vai continuar, não é, Alberto? Alberto, outro dia a gente marca outra. Mostra suas experiências e eu estou aqui praticamente diariamente. Agora em casa, olha a minha casa portuguesa, com certeza. É verdade. Ela é uma brasileira em Portugal e eu um português no Brasil. Fizemos uma troca de casas.
Pois é. Tô bem aqui, viu? Não queria estar no seu lugar aí, não. Exatamente. E eu queria estar aí, viu? Não, não pelo Pois país, eu é. amo o Brasil. Queria estar aí por causa do vinho, da gastronomia e tudo mais. Apesar que a brasileira é maravilhosa. Maravilhosa, não existe igual. E o brasileiro, onde vai, é muito bem-vindo, Sim, sempre, muito. E sempre. acho que o português tem, né? Sim. São passaportes que a gente chama passaportes verdes, né? Qualquer lugar que chegar é muito bem recebido. Pelo menos era até o coronavírus. É, então, tomara que a gente continue Ah, sim, assim, não é? exatamente. Eu espero que sim. Obrigada, viu? Eu não quero que caia a ligação sem a gente se Então vamos despedir, lá. porque o Instagram derruba a gente. Obrigada por essa oportunidade. Sempre muito bom falar com você. Obrigado, mim Vamos também. marcar outras, Marcar outras. trazer as suas aventuras Isso. e eu um pouco das minhas, trazer um pouco dessas novidades de turismo. E eu tô aqui, gente, todos os dias fazendo, essa semana fazendo 2 lives. Você também, mas você está mais focado na questão dos A gente está empresários do marketing, tentando não é? exatamente, está tentando ajudar mais o pessoal com soluções e apoiando do jeito que a gente pode, né? Ó, só tá um recadinho aqui do Gugu, falou para a gente tomar vinho brasileiro, tá bom e não paga em euro. Tá bom, Gugu, me chama para que a gente tome um junto, então, tá bom, meu amigo? Gugu é um ótimo entendedor Eu de mesmo. vinhos, inclusive, viajante e um ótimo entendedor de vinhos. E eu vou aproveitar e vou beber um vinho português, um vinho nacional Aproveite, aqui, aproveite. a vocês. Então, um beijo a todo mundo. Beijo, Ada. Beijo, Beijo. obrigada, gente, obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.